Então, verdade, nós temos tido esse problema José, de as falta. verdades estão mudando. Eu quero colocar uma outra confusão, outro detalhe para a gente refletir. O mundo das organizações foi plasmado a partir da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Primeira, segunda, terceira, quarta, nós estamos hoje numa circunstância, no contexto mundial, que surge um personagem, um país, que é a China. Não adianta. A China e toda a influência do Oriente. Com um país, Vietnã, que está crescendo, Indonésia, a Índia, etc. Ora, se nós formamos todo o nosso pensamento em gestão pelo mundo ocidental, e hoje a China já é a segunda economia do mundo, pode se transformar, pelo jeito que vai, se continuarem as estatísticas como estão, ela vai se transformar na principal economia do mundo, né? Como é que nós estamos atendendo a forma de pensar no mundo das organizações o que pensa a visão oriental, para a gente preparar melhor o nosso profissional globalizado, que, se for globalizado com a perspectiva do mundo ocidental, ele quebrará a cara no mundo oriental, porque a realidade, a perspectiva, os conceitos que eles utilizam são fundamentalmente diferentes. Não é que eles não usem os conceitos ocidentais, mas eles usam os conceitos dele. Então, como é que fica isso? Né? E aí a gente tem que rever como nós pensamos. Não é só a questão de inovação, da tecnologia, da disrupção produzida pela inovação acelerada, inteligência artificial, etc. É também o novo contexto sociopolítico econômico mundial que faz com que a gente tenha atenção. Eu não estou falando para o chinês, eu estou falando para o Oriente como um todo, que tem como grande processo de crescimento hoje da economia. Veja bem, se a gente pensar que Nova York tem menos milionários que Pequim, a gente vai começar a compreender isso. A gente vai começar a pensar que o Baidu é maior do que o Twitter americano, tá certo? Se a gente pensar que o nosso TikTok, né, o TikTok, ele foi capaz de comprar o Twitter americano, mas ele não, como é que ele chama? Elon Musk. Ele não foi capaz ele não tem dinheiro para comprar o Twitter chinês. Então nós temos uma dimensão econômica. Ainda o americano está na frente ainda, não há dúvida, mas eu estou querendo colocar o seguinte, se antecipando ao pensamento da formação, das diretrizes da formação do nosso profissional para ajustá-lo ao novo século que eles vão viver, é esse mundo que está mudando e que é inexorável. Se a gente nascesse em 1023, a gente saberia perfeitamente o que vai acontecer em 1053. Mas a gente nasceu... Agora, se um cara que nasce em 2023, ele não sabe nada do que vai custar 2053. Mas uma coisa que a gente sabe é o seguinte, que o papel do mundo oriental nessa nova economia vai superar a grande influência exclusiva que o capitalismo foi muito útil e deu muito desenvolvimento no mundo, indiscutivelmente, inclusive para os países orientais, mas que isso vai mudar completamente a lógica de se gerir as organizações. E nós não estamos nem considerando isso. A gente fala no Elon Musk, fala no... Meus amigos têm que pensar um pouco como é que está o Oriente. Eu estou falando do Vietnã, por exemplo, que está crescendo uma estupidez, um país que foi destruído pela guerra recentemente. A influência chinesa, e veja que os chineses e os vietnamitas não se dão muito bem, não. A última guerra que a China participou foi dando cacetada em cima do Vietcong. Né? Então, mas mesmo assim, a influência chinesa, né, como faz em cima lá do Dalai Lama, do Tibete, etc. Né? Nós temos aquilo é uma ditadura, eu não há dúvida, sob o ponto de vista político, a China. Né? Mas eles têm hoje o Deng Xiaoping, que fez a grande mudança, para mim, um dos grandes personagens em gestão mundial do século XX, e eu diria, e com outra área também, o Churchill, pela Inglaterra, na questão da administração da guerra. Né? O Deng Xiaoping dizia o seguinte, quando ele assumiu e começou o processo de um país que passava fome, tá certo? E por isso que comia bicho do mato, bicho selvagem. O Deng Xiaoping dizia assim, coloca a seta para a esquerda e vire à direita. Ou, não importa a cor do gato, contanto que ele mate o rato. Veja bem, quando ele faz isso, ele cria um desenvolvimento que é o maior ciclo
histórico nos últimos 45 anos de crescimento na história mundial. Ele tirou quase 1 bilhão de pessoas. Quase 1 bilhão de pessoas. Certo? Então, isso uma economia hoje que é pujante. O Brasil abandona isso. Quer dizer, se a gente pegar o BRICS, o Brasil tem fábrica para fazer vacina, a gente abandonou esse processo, para fazer vacina de animais, gado, etc. Temos 30 fábricas. O Brasil, nos BRICS, foi o único país que não conseguiu fazer a sua vacina própria. A Rússia fez, tá certo? A China fez, a Índia fez, tá certo? E a África do Sul fez, e nós não fizemos. E aí, na hora de botar a máscara nas pessoas, tivemos que importar da onde? Da China. A gente não tinha máscara. Ora, a produção industrial brasileira, que já foi 25% do nosso PIB, hoje é 11%. Tá certo? Então, isso é menos emprego. E aí, a lógica, porque a lógica financeira, volta à minha questão, supera completamente a economia real. Então, o importante não é se você está produzindo sapato ou vendendo carro. O importante é quando você ganha na aplicação financeira. Plano de saúde é um exemplo disso. Supermercado também. A gente teve no Brasil, e temos ainda hoje, supermercados que quebram. O cara recebe a dia, né? E mesmo em época de inflação galopante. Por quê? Falta gestão e quer dizer, qualquer semelhança com casas lendas será mera coincidência.